Fala galera, muito bem-vindos para mais uma resenha bíblica, mas ela vai ser 50-50 a referência, porque o que eu vou compartilhar com vocês foi transformador para minha vida de verdade. Eu consegui compreender mais a fundo algo na minha vida e eu quero que você passe pela mesma experiência. O que eu vou compartilhar hoje, para que possa ser aí um motivador para você vencer, está baseado em uma mensagem que eu assisti, né, de um arqueólogo que eu gosto muito, que é o Rodrigo Silva, e eu tô lendo o livro, que é o livro do Tony Robbins, que fala sobre desperte o gigante dentro de você, né, o gigante interior. E então essa resenha está baseado um pouco nessa parte do livro e um pouco no que eu estava assistindo, uma mensagem que o arqueólogo Rodrigo Silva compartilhou por esses dias. Combinado? Bom, então presta atenção, porque eu tenho convicção de que se você prestar atenção nessa mensagem que eu vou compartilhar com você, você vai conseguir vencer muitos fantasmas que te assola, que te assusta, que faz você olhar e falar: a minha vida tá assim por conta disso. Os resultados que eu alcanço é por conta e culpa disso. Fica ligado aí que nós vamos conseguir vencer esses processos, beleza? Mas antes deixa eu compartilhar um texto bíblico que é parte da mensagem. Tá em Gênesis capítulo 50, versículo 20, fala assim: vós bem intentais mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Deixa eu fechar aqui que tá entrando um ventinho. Aí, eu acho que tá atrapalhando no som. Bom, aqui é um texto bíblico onde José tá falando com os irmãos dele. O que acontece? Bem rapidinho para você compreender aqui o pano de fundo que eu vou usar nesse momento. José ele foi vendido pelos irmãos dele como escravo. A história conta de que José foi vendido pelos irmãos. E Bruno, por que José foi vendido pelos irmãos? Por questão de inveja. E a história mostra muito isso. Casos como o dele, né? Pessoas que acabam invejando você, às vezes familiares, no caso dele foram irmãos. E sim, gente, isso acontece. E ele foi vendido como escravo, Agora, fazendo um paralelo com todo esse contexto que eu estou compartilhando com vocês, eu quero que você entenda uma segunda história, e essa história foi pautada no livro que eu estava lendo, onde Tony Robbins começa a compartilhar que em tudo na vida, o que nós fazemos se baseia em dois pontos, por dois motivos. Ou seja, segundo ele relata no livro que o motivo pelo qual nós fazemos o que fazemos ou deixamos de fazer o que deixamos de fazer é por dois motivos. Primeiro, ou para evitar uma dor, ou em busca de um prazer. Sim. Freud, se eu não me engano, fala que um dos pilares dele é que o homem faz o que faz em busca de se sentir importante, né? Ou seja, buscar prazer, né? Freud já falava isso. E aí, pensando nisso, eu falo assim, mas como assim, cara? Eu faço o que eu faço pensando em evitar uma dor? Presta atenção que eu vou compartilhar com vocês, gente. Isso aqui é muito incrível. Sim, por exemplo, trabalhar. Por que nós trabalhamos? Para evitar a dor da fome, evitar a dor da ausência de um lugar para a gente ter como um teto para a gente morar. E aí outras coisas que a gente acaba evitando como dor, certo? E aí prazer. Bom, você gosta de viajar. Você gosta de fazer aquelas viagens incríveis, ir para outros países, outros estados, talvez se você que tem a oportunidade para ter feito isso. Então, resumidamente, fez sentido para mim. Então, faz sentido isso para você na questão de que fazemos o que fazemos na vida, na verdade, como objetivo ou de evitar dor ou de buscar prazer? Pois é, eu não consigo te contar isso nessa resenha agora, mas no livro ele consegue compartilhar um mecanismo onde quando a gente ativamos no nosso cérebro a busca para evitar a dor, ou seja, aquilo que nos leva à dor, faz com que a gente
mude algumas coisas. Por exemplo, você quer emagrecer, né? Às vezes, por que a gente não consegue emagrecer? Porque a gente foca em coisas opostas que deveria. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas deixa eu te dar um ponto aqui para entender um pouco melhor sobre a questão de evitar a dor. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faria para conquistar uma casa? O que você faria para ganhar uma casa? Eu tô aqui agora e falo assim, cara, eu vou te dar uma casa. O que você faria para ganhar essa casa? Pensou em alguma coisa? Pois é, agora presta atenção no que eu vou te falar. O que você faria para evitar de perder a sua casa? E você, talvez se você tenha filhos, e seus filhos ir morar na rua. O que você faria? Deixa eu explicar. Muitas das vezes, para buscar aquilo que nos dá prazer, nós não faríamos com tanta ênfase, com tanta força, com a forma como nós faríamos para evitar a dor. Compreendeu agora? Então, a força, o gás, a vontade, a certeza que a gente põe para fazer algo, quando é para evitar uma dor, por exemplo, de perder nossa casa, perder nossa moradia, não ter para onde ir com os nossos filhos, esse gás, não existe nenhum gás maior como esse. Então, tudo que a gente tem para evitar uma dor, a gente vai aplicar ali. Compreendeu isso? Bom, mais esse pano de fundo, deixa eu compartilhar uma história que Tony Robbins compartilhou que eu achei incrível e para mim foi libertador. Eu tô vencendo muitos fantasmas na minha vida por conta disso. E tenho convicção que isso vai te ajudar também. Presta atenção no que ele compartilhou. Havia uma história onde tinha um homem, e esse homem escolheu ser alcoólatra. Ele escolheu ser um drogado. Ele escolheu roubar para sustentar os seus vícios. Por sua vez, acabou sendo pego, então ele foi preso. Só que esse homem tinha dois filhos, isso mesmo. E aí, o primeiro filho, ele escolheu seguir o mesmo caminho do pai. Ou seja, se tornou um alcoólatra, se tornou um drogado, roubava para sustentar os seus vícios e, adivinha só, acabou sendo preso. Só que havia um outro irmão. Já o segundo filho fez caminho oposto. Se casou, tinha dois filhos lindos, não era chegado a nenhum tipo de droga, bebida, pelo contrário, era contra isso. Ele tinha um emprego incrível, era gerente em uma grande empresa e tinha como base que família era algo muito importante para ele. Agora, sabe o que é o mais interessante dessa história que foi contada? Alguns estudiosos pegaram esses dois irmãos e fizeram a seguinte pergunta para eles. Só que presta atenção, perguntaram isso de forma que um não soubesse que a mesma pergunta estaria sendo feita para o outro. Compreendeu isso? Pois é, então colocaram em lugares diferentes e fizeram a mesma pergunta para os dois. A pergunta foi o seguinte: me fala uma coisa, mas qual foi o motivo para a sua vida seguir e estar como está hoje? O interessante é que a resposta dos irmãos foi exatamente a mesma. A resposta foi a mesma. E sabe qual foi a resposta? Eles responderam o seguinte: como assim? Que resultado mais eu poderia ter na vida tendo o pai que eu tive? Olha que incrível, para mim foi libertador quando eu li isso, eu li de novo, li umas 3 vezes, falei, cara, faz todo sentido. E aí é o ponto que eu quero compartilhar com vocês. Era o mesmo pai, a mesma educação, os mesmos princípios e o mesmo exemplo, ou seja, a mesma circunstância vivida pelos dois, os dois filhos. Só que sabe o que foi interessante? É que um optou olhar por uma ótica negativa. Ou seja, eu sou essa merda, me perdoa, me permita, de ser humano por conta dessa circunstância. Só que engraçado que o outro irmão resolveu dizer, eu sou essa pessoa incrível pela mesma circunstância. Compreende a história? Espera aí que eu vou te explicar ainda um pouco melhor. O que é determinante na nossa vida, o que realmente é determinante, não é aquilo que nós temos aprendido. Como assim, Bruno? Não são as circunstâncias que nos moldam. Oi, Bruno, como assim? Eu morei, por exemplo, eu nasci na favela, tenho ali meus irmãos drogados, traficantes, meus pais talvez fazem coisas erradas. Não é isso que molda a nossa vida.
A história está mostrando isso. Não é o contexto histórico onde nós estamos inseridos que é o responsável por quem nós somos. Bom, na verdade, é quando nós queremos acreditar nisso. Mas perceba o exemplo que foi dado, a mesma circunstância, só que olhada por óticas diferentes. Um escolheu dizer que todas as coisas ruins que aconteceram na vida dele foi por conta do pai que ele teve. Só que interessante que o outro irmão também escolheu dizer que todas as coisas boas que aconteceram na vida dele foi por conta do tipo de pai que ele teve. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, não é a circunstância que você está vivendo agora. Não é ela que molda você. Não é, talvez você seja dono de um empreendimento, talvez seja dono de um salão de beleza. Não é a falta de cliente. Não é a ausência do dinheiro. Não é a escassez. Não é o prefeito da sua cidade. Não é o governador da sua cidade. Não é o presidente da nossa nação. Não são eles os responsáveis. Não é a circunstância na qual nós estamos inseridos. Não é. Não é o bairro que você mora. Não são as pessoas que estão ao seu redor. Não são os seus familiares. Não é o seu pai, não é a sua mãe. Não é a circunstância que você está inserido, mas a forma que nós olhamos. Gente, isso é muito libertador. Você consegue entender? Faz sentido isso para você? É libertador olhar essa história onde dois filhos, uma história, um pai, um contexto, e ambos tiveram escolhas distintas. Poderiam os dois ser um fracassado, assim como poderiam ser os dois bem-sucedidos, mas não. Gente, tá tudo aqui. É como olhamos. Sabe o que é o mais engraçado? Eu tava indo gravar esse vídeo que eu tô gravando pra vocês e eu cheguei praticamente no fim. Tava já encerrando a primeira tentativa da gravação. De repente, apagou. Aconteceu algo na tela e apagou. Eu tive que regravar tudo. E sabe o que eu fiquei muito feliz? Eu tive a oportunidade de escolher, olhar para a circunstância como algo negativo ou algo positivo. Então isso é um sinal que eu estou aprendendo. E eu ri e falei, não, tranquilo, eu vou gravar de novo. Isso aqui foi um ensaio. Tive, acho que ontem ou 2 dias atrás, eu estou gravando um material para colocar numa plataforma para oferecer para profissionais. E estava praticamente pronto, eu já estava subindo todo o material. Um trabalho de 5, 6 dias, muito árduo, gente. Começando 9h30 da manhã, indo até 2 da manhã, editando o material, terminando ele. Quando eu vou subir o conteúdo, me acontece algo que eu preciso modificar todo o contexto. Sabe o que é interessante que aconteceu? Eu, em outros casos, ficaria furioso, como já fiquei em circunstâncias diferentes. Eu fiquei muito feliz a forma como eu reagi àquela situação. Eu comecei a rir, de verdade. Por quê? Porque eu tive 1 ou 2 dias antes a oportunidade de ter acesso a esse entendimento, que tudo está aqui, tudo é como eu vejo, tudo é a ótica, não é a circunstância que eu estou inserido, não é a situação que eu estou passando, mas como eu olho para ela. É como eu enxergo, é como eu quero ver. Se eu quero tirar o lado ruim, eu vou tirar o lado ruim e vai ser ruim. Mas se eu quero transformar aquilo em positivo, eu vou transformar em positivo. Então entenda de uma vez por todas que não é aonde você está, não é a situação que você está inserido, mas como você olha para ela. Se você quiser, você pode agora sacudir a sua poeira e falar, cara, eu vou ser a pessoa mais incrível dessa terra, porque essa circunstância que eu estou vivendo vai ser o trampolim para eu chegar lá. Sabe, eu me lembro da história que é contada sobre a pessoa, quando é falado que a pessoa que chega no fundo do poço, talvez você já tenha ouvido, talvez não, mas é incrível quando se conta que a pessoa quando chega no fundo do poço é o ponto máximo. Por quê, Bruno? Porque ela pensa o seguinte, não há nenhuma outra direção para eu ir, senão para o alto. Olha, isso é ponto de vista, não é a circunstância, não é o poço, mas como a pessoa enxerga a situação. Talvez uma poderia dizer, acabou tudo, eu vou morrer aqui no fundo do poço. Mas outra poderia dizer, que bom que eu cheguei no final, que bom que eu cheguei no máximo, no fundo do poço, porque agora minha única direção é ir para cima. Sabe, eu vejo aqui no contexto bíblico que eu li, José poderia ter visto como algo ruim, reclamar como escravo, como é que vocês fizeram isso comigo?
E eles estavam num momento muito sentimental, porque o pai de José tinha falecido. E ele estava ali enterrando o pai dele. Os irmãos ficaram com medo, falando, pô, agora que o nosso pai foi embora, ele vai acabar com a gente, porque ele sabe que foi a gente que vendeu ele sabe toda a história. Então foram lá e reclamar, pô, José, não faz isso. Falou, não, 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 meus irmãos, calma. Fiquem tranquilos, eu não vou fazer isso com vocês, eu não sou Deus, eu não vou julgar vocês. O mal que vocês tentaram contra mim não foi mal, foi bem. Porque foi através disso que me levou a ser governador do Egito, ou seja, de um país, de uma nação. Então, de uma vez por toda, que nós possamos olhar para as circunstâncias, não pelo fato da circunstância, mas possamos buscar a nossa ótica diferenciada e enxergar como o que nós vivemos e pelo que nós estamos passando é a grande oportunidade para vencermos. Eu não sei o que você está passando. Se você está passando por necessidade, por dificuldade, talvez você passou por uma grande humilhação na vida, talvez você carrega na sua história um grande trauma, talvez você tenha grandes problemas na sua família contra o seu pai, talvez você foi abusada, talvez você, mulher, foi abusada por um parente próximo, talvez você foi condenado pelo seu pai, talvez você foi condenado pela sua família, pela sua mãe, talvez você tenha um irmão que te condenou, que foi invejoso, que te fez mal. Talvez você tenha alguma coisa, algum rancor lá dentro e hoje sofre consequências negativas porque alguém fez mal para você e você entende que o que você é hoje é por conta da circunstância que você foi inserido. Mas eu quero que você pare e analise como o contexto histórico de dois exemplos que eu estou te trazendo. Um contexto bíblico, aonde José, ele poderia olhar pelo lado negativo, mas ele enxergou o lado positivo e entendeu que aquela situação ruim foi o motivador para ele vencer como ele venceu. E o segundo contexto histórico foi a do livro, aonde o mesmo pai, uma derrota como ser humano, dois filhos, um enveredou pelo mesmo caminho, ou seja, se tornou igual. Porém, o outro escolheu um outro caminho. E para ambos, o resultado dos dois foi exatamente o motivo da circunstância a qual eles estavam inseridos. Então, de uma vez por todas, que nós possamos transformar a nossa realidade, que possamos alcançar o melhor e que possamos vencer essas batalhas, que possamos vencer essas batalhas psíquicas que a gente às vezes dá como referência ou como causador ou como o motivo por nós sermos quem nós somos ou estarmos onde estamos. Ah, eu sou assim por conta dos meus pais. Ah, eu sou assim por conta a circunstância que eu fui inserido. Não, vamos mudar a chave. Nós seremos uma pessoa melhor, venceremos, porque eu fui dado a oportunidade de passar pelo que eu passei. José fez isso, aquele filho do homem que foi bem sucedido fez isso, e que essa história possa impactar a sua vida como impactou a minha vida. Essa resenha eu tenho convicção plena que você que está assistindo vai vencer muitos fantasmas, vai se reerguer, vai vencer sobre a circunstância. Eu não sei o que você está passando, mas se você quiser, é apenas a forma que você vê, ou seja, é a sua ótica, é como você enxerga, não é a circunstância na qual você está inserido. Compreende isso? Então, de uma vez por todas, transforme a sua realidade. Comece a enxergar o lado bom da coisa e extraia isso e seja a sua melhor versão. Beleza? Essa é a resenha de hoje. A resenha de hoje foi pautada, então, numa história que eu ouvi do Rodrigo Silva, um arqueólogo, estava acabando de ver um outro documentário dele, e do livro que eu ainda estou lendo, não finalizei, que é Desperte o Gigante Interior. Gente, tá sendo transformador essa experiência, e eu quero que seja transformador para a sua vida também, tá bom? Essa é a resenha de hoje. E compartilha essa mensagem com alguém, compartilha com um amigo, com um ente querido, compartilha com um familiar, compartilha com alguém, porque você está sendo transformador para a minha vida. Se está sendo transformador para a sua vida, também vai ser transformador para a vida de alguém. E claro, para ajudar isso, dá uma curtida, compartilha, comenta aqui, porque o YouTube vai entender que isso é relevante e vai mostrar essa mensagem para mais pessoas. E mais pessoas serão abençoadas e transformadas e vencerão. Tamo junto, eu sou o Bruno Galdino, Deus abençoe a sua vida, até a próxima resenha, tchau!